Bem-vindos aí para nossa sessão de aulas de matemática. Essa é a nossa aula 1 e a intenção nessa série de aulas é trabalhar conceitos básicos mesmo da matemática, aqueles conceitos que a gente viu lá na nossa primeira, segunda, terceira série e hoje aí no final do terceiro ano do ensino médio a gente já não lembra mais, né? Pois é, são as coisas básicas que o Enem pega, né, gente? Então, hoje a gente vai trabalhar essa ideia aqui, ó, para que servem os números, afinal de contas. A gente viu números durante toda a nossa vida. Se perguntar para você para que servem os números, a gente vai ficar meio assim, até conseguir formular uma resposta, tá ok? Então vamos lá, vamos trabalhar essa ideia, para que servem os números, tá certo? Bom, para ajudar, imaginemos o seguinte, nós temos aqui uma caixinha, e dentro dessa caixinha nós temos aí uma determinada quantidade de maçãs. Nós temos aqui uma, duas, três maçãs. Ó, vocês observam o seguinte, à medida que eu fui colocando as figurinhas aqui que representam as maçãs, eu já fui fazendo a contabilização. Eu já fui usando aí um código de palavra, né, um código simbólico que representa aí quantas maçãs nós temos nessa caixa. Essa é a primeira função dos números, que é justamente quantificar, contar as coisas, né? Então essa é a primeira função dos números. Nós temos aqui um exemplo, ó, na figurinha que eu cortei aqui. Nessa figurinha diz o seguinte, ó, segundo o IBGE, a população brasileira já ultrapassou 190 milhões de habitantes. Tá aí um outro exemplo de contabilização. Como é que a gente ia contar toda essa quantidade de pessoas se nós não tivéssemos aí os números? Tá aqui mais um exemplo, ó. Bom dia, eu gostaria de encomendar 400 salgadinhos. A senhora aí está pedindo, ó, 400 salgadinhos para o padeiro. Como é que o padeiro ia saber quantos salgadinhos ela queria se a gente não tivesse os números, né? Então, essa é a função inicial dos números, que é quantificar as coisas, tá ok? Bom, existe uma outra função para os números. Para facilitar, imaginem aqui agora que numa corrida nós teremos o primeiro, o segundo e o terceiro, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, certo? Então essa parte mais alta aqui vai ser para o primeiro, quem chegar primeiro nessa corrida, aqui o segundo e aqui vai ser o terceiro. Bom, já deu para perceber que existe uma sequência, uma ordem. É exatamente essa a segunda função dos números, que é classificar algo, ordenar algo. Por exemplo, aqui eu tenho nessa figurinha, ó, uma tabelinha que diz o seguinte, ó, os maiores emissores de gás carbônico resultante da geração de eletricidade. Aí tem aqui os países, né, China, Estados Unidos, Índia, Rússia, Alemanha, e a colocação deles aí dentro dessa escala estabelecida. Então deu para perceber que nós temos uma ordem a ser seguida, tá ok? Essa é a segunda função dos números. A gente tem uma outra função que dá pra gente trabalhar com essa figurinha aqui, ó. Imagina que você está numa estrada, aí aqui tem uma cidade, é onde você quer chegar, nessa cidade, ok? Bom, no meio do caminho você encontra uma plaquinha dizendo assim, por exemplo, São Paulo, 150 quilômetros. Bom, por dedução você já sabe o seguinte, que provavelmente a distância entre onde essa placa está até a cidade são 150 quilômetros, ok? Então, essa é uma terceira função dos números, que seria mensurar, medir algo, né? Então, os números eles servem para realizar medidas. Colocar mais uma função dos números aqui. Todo mundo já deve ter visto uma caixinha de leite. Deixa eu desenhar aqui uma caixinha de leite, ó. A gente tem uma caixinha de leite. Opa. Leite. Aí se você reparar bem do lado, tem um monte de linhazinha assim, né?
a gente chama de código de barras. Código de barras. Tipo esse aqui, ó. Tá vendo aqui esse código de barras? Pronto. Tipo esse código aqui. Bom, esse código, ele gera essa sequência de barras, ela gera uma sequência numérica. Essa sequência numérica serve justamente para poder identificar essa caixa de leite. Só para poder ficar melhor de você entender, ó, como é feito um código de barra. Olha só, esse número inicial aqui identifica o país. No caso 789 é referência do Brasil, então a gente já sabe que o produto que tivesse impresso foi feito no Brasil, certo? A segunda sequência numérica, que é essa verdinha aqui, ó, indica quem foi o fabricante. A terceira sequência, que é a rosa, indica qual produto é esse. E o 9 é um dígito verificador, para ver se o código está todo impresso ok, tá certo? Então, esse conjunto numérico vai servir aí para identificar, e é essa a quarta função dos números, é justamente identificar as coisas. Um exemplo, você entrou na internet, fez uma compra e lá pediu o seu CEP, não é isso? Ó? Você precisa dar o CEP para quê? Para poder dizer para o vendedor onde é a sua casa. Então, vai servir para identificar a sua casa, tá certo? Então, aqui nessa figurinha a gente tem uma encomenda e tem um CEP, tá certo? Bom, eu espero que essa primeira visão aí já sirva aí de base para os nossos próximos encontros. Caso você fique com dúvidas, sugestões, exercícios, é só entrar em contato com a gente. O nosso e-mail na revisada gmail.com. Tá aqui o nosso blog, dá uma olhada, o blog tá novo, tá bonito, tá bem legal. E curte a nossa página lá no Face, tá certo? Então, gente, até a próxima. Encontro você lá nas operações básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão. Até a próxima. Tchau, tchau.